cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. E vamos começar hoje uma nova série, Estudos em 1 Pedro. Olha que foi tão bom falar sobre aqueles assuntos tópicos. Falamos sobre fé e assistência social, fé e arte, fé e cultura. Que mais? Fé e ciência, e nos ajudou bastante a valorizar a excelência da fé. Em tudo ela é excelente. E hoje, 1 Pedro é um livro que fala de resiliência, de ganharmos consistência, firmeza. Essa figura da raiz é muito bonita, não é? Uma árvore bem alicerçada, bem arraigada, ela resiste às durezas das tempestades, das chuvas fortes. Geralmente, a árvore que tem uma raiz de pouca profundidade, ela desaba com facilidade. Mas quanto mais profundidade ela tiver, mais ela resiste. Então, o livro de Pedro se propõe a nos dar uma resiliência, uma força extra, uma capacidade de suportar as adversidades, os dramas da vida, as doenças, as más notícias, os conflitos em casa. E Pedro é uma epístola que foi direcionada para os cristãos que sofriam perseguição religiosa. A gente fala assim, mas a gente não tem perseguição religiosa no Brasil. Será? Será que não há perseguição religiosa no Brasil? Você acha que não há? Há dois tipos de perseguição. Há a perseguição declarada, vamos dizer assim, oficial. Há vários países que as pessoas não têm essa liberdade de culto que nós temos aqui. Eles não têm um local de adoração com um grupo menor ou maior ou igual a esse. Os países comunistas, os países muçulmanos, e tem um ranking aí de mais de 50 países, onde há uma perseguição assim forte. Nós não temos essa liberdade que temos aqui. Tem países, e nem é muçulmana, a Coreia do Norte, por exemplo, há uma perseguição de uma ditadura cruel que não permite a pessoa ler a Bíblia na rua, se encontrar para ter um estudo bíblico, 2 ou 3 pessoas. Então, existe essa perseguição declarada, lugares onde igrejas são apedrejadas, cristãos são torturados, denunciados. A própria família bane, expulsa a pessoa de casa. E a gente sempre ouve relatos da igreja perseguida. Agora, no Ocidente, nessa era que está sendo chamada era pós-cristã, que é um termo aí dos estudiosos, estão tentando apagar a influência judaico-cristã aqui do Ocidente e dos países anteriormente chamados cristãos. Você percebe isso no ar? Você percebe isso em novas leis sendo criadas para cercear nossa liberdade, impedir que se ensine a Bíblia nas escolas? Novas ideologias chegando, falando que a Bíblia é um livro antigo, irrelevante, já não contempla os dramas do homem moderno. A Bíblia está ultrapassada, segundo eles. Esse ideal de família que a Bíblia fala já não tem mais espaço, tentam tirar
as marcas cristãs da vida, símbolos cristãos estão sendo tirados, a cruz e outros símbolos do cristianismo. Há uma certa pressão, uma certa perseguição velada, não é escancarada, mas em certos ambientes, é só você pronunciar sobre Jesus, parece que você é mal visto, alguns têm vergonha de se autodeclarar que são cristãos. Não sei se você passa por situações assim, em que há esse esforço do nosso mundo de sufocar a presença de Deus no sentido dos vestígios da nossa fé do cenário. E é um tipo de sufoco que nós passamos. Há uma certa perseguição no ar. 1 Pedro é um livro tão maravilhoso, porque ele vai resgatar para nós que não importa a dor, o sofrimento, a pressão que a gente passar, vale a pena. O nosso meio está tão esquisito que algumas vezes, você já percebeu isso, você entra com o assunto Jesus, aí a pessoa já começa faz uma pergunta: você é evangélico? Olha, eu confesso para você que quando alguém me pergunta assim, eu sou evangélico, aí dá vontade, né, de descascar assim se ser evangélico é ser essa igreja amiguinha do governo que fica aplaudindo governo A, governo B, se ser evangélico é fazer parte de um movimento em que as pessoas estão doentes, exploradas, eu não sou evangélico. Colocam todo mundo num balaio de gato, né, num saco. Então, a palavra evangélico já não traduz os seguidores de Nazaré. Aquela igreja raiz pura já não traduz a palavra evangélico. Então, eu evito usar esse termo. Eu falo, olha, eu estou aprendendo o evangelho de Jesus de Nazaré. Estou fazendo o possível para seguir Jesus, porque há um movimento puro, verdadeiro, Deus está agindo na vida das pessoas. E às vezes a palavra evangélico esvaziou, tirou o sentido original. Já foi muito bom num certo momento, mas hoje tem muitos evangélicos que desprestigiam, envergonham o evangelho, fazem mal ao evangelho. Tomara que nós não sejamos esse tipo de pessoa que prejudica, né, que dá um mau entendimento do que significa seguir o evangelho de Jesus. Então, queridos, nós vamos ver aqui, Pedro escreve para a igreja gentílica, ou melhor, para os judeus cristãos da dispersão. Em Atos 8, há uma perseguição e os cristãos são pulverizados. Saem de Jerusalém e vão para todo canto. Judeus cristãos. E Pedro está escrevendo para eles e para a igreja gentílica, os cristãos que eram pagãos. Então são dois destinatários. A fé dos cristãos primitivos estava sendo provada severamente por múltiplas perseguições. Viviam também em extrema pobreza. Pedro escreve para confortá-los. Por que havia uma múltipla perseguição? Já em outras cartas aqui, epístolas, nós temos falado do contexto de perseguição. Naquele momento, quem era endeusado era o imperador de Roma. E quando os cristãos chegaram, surgiram, falando que tinha um novo Senhor, o Senhor Jesus, os não cristãos interpretavam os cristãos como revoltosos, como conspiradores, como contrários a César, porque não aceitavam a divindade de César e aceitavam um outro Senhor
absoluto que era Jesus. E interpretavam, havia uma maldade, assim, falavam que os cristãos eram canibais, porque na ceia do Senhor, os cristãos falavam que estavam comendo o pão que simbolizava o corpo de um tal morto e o sangue de um morto. Então, eles interpretavam os cristãos como canibais. Fora isso, Roma pegou fogo. Alguns atribuem ao incêndio de Roma ao imperador Nero, meados de 60 a 70. E o Nero colocou a culpa nos cristãos. Os romanos estavam furiosos já com o incêndio. 80% de Roma foi consumido pelo fogo. E o Nero atribuiu aos cristãos que incendiaram Roma. Então isso gerou uma perseguição, mortes violentas, torturas, os cristãos fugindo. Muitos cristãos, a maldade desse imperador, pegava peles de ovelhas, cobriu os cristãos e colocavam. Alguns dizem até que costuravam a pele no corpo dos cristãos e colocavam lá no Coliseu para os animais, as feras, devorarem os cristãos. Então havia uma perseguição muito dura, muito terrível. Fora isso, eles empobreceram, porque deixaram suas casas, deixaram seus bens, fugiram para outros países, eram maltratados, os vizinhos olhavam com um olhar de desconfiança, denunciavam as autoridades confiscavam os bens dos cristãos. Hebreus também fala muito sobre isso. Então, meus irmãos, você viver num ambiente de alta pressão, a tendência humana é desanimar. Estou seguindo Jesus e é só paulada, só cacetada na minha cabeça. Alguns judeus falavam, eu vou voltar para o judaísmo, porque nós não éramos perseguidos assim. Então, o livro de Pedro, ele se propõe a mostrar que é desproporcional o que nós temos em Cristo e as aflições mais pesadas. Deus nos deu a capacidade de suportar os dramas da vida com algo, com um patrimônio que ninguém pode tirar de nós, uma capacidade de resistir. Quando a gente fala assim, parece um cenário tão horroroso. Né? Eu estou lembrando agora de um pastor que mora num país que o cristão é perseguido, e eu tive o privilégio de ouvi-lo. Esqueci o nome dele, aqui em São Paulo. Aí ele estava falando da perseguição do seu país, mas ele não falava com um tom de lamento, como às vezes a gente fala, ufa, graças a Deus que a gente está no Brasil, né? Não, ele falava assim, gente, ele falava assim, lá no meu país, somos perseguidos, mas a igreja cresce. A igreja avança, porque a gente fala do amor de Deus com uma convicção. Deus dá uma força extraordinária para a gente aguentar. Pode vir perseguição, pode vir quente, que eu estou fervendo de amor por Jesus. Eu não tenho medo. O máximo que pode fazer é me matar, tá bom? É o máximo que pode fazer é tirar a minha vida. Mas nada disso me tira do amor que eu tenho por aquele que morreu por mim. Então pode vir. Eu falei assim, gente, que tipo de cristão que eu sou? É porque nessas horas que você vê um camarada assim, tão apaixonado por Jesus, que aguenta cada tranco, e a gente fala, eu? E fé fraquinha? Então, para a gente ter uma ideia aí dos que os cristãos passavam, eles enfrentavam provações, em especial decorrentes da conduta de vizinhos, familiares, senhores que não toleravam sua nova fé, sofriam injúrias, maus tratos e talvez estivesse correndo o risco de serem arrastados para tribunais. Então, meus queridos, a própria sociedade em volta
que vivia nas bebedeiras, nas orgias, e via um cristão que tinha uma vida diferenciada, eles se incomodavam com isso. Será que as pessoas se incomodam por a gente amar o bem, amar o belo? Será que nós... Estava até conversando com um jovem essa semana, né? Nós, os cristãos, somos cheiros de vida para uns, como diz um certo lugar no Novo Testamento, e cheiro de morte para outros. Algumas pessoas vão perceber em você algo bom, atrativo, atraente, encantador, puro. Outros já vão nos olhar com um olhar assim: você não faz o que eu faço, você não é da nossa galera. Você não está ligado no nosso grupo. Você é um estranho. Você não faz parte. Eles vão nos excluir. Cancelar, né? É uma palavra mais nova, né? Você já se sentiu cancelado porque você toma certas posturas contrárias à multidão? Então, sua primeira carta tem o objetivo de encorajar os cristãos diante da perseguição, pois receberam uma esperança viva e uma herança eterna. Os cristãos estão sujeitos a sofrer todo tipo de provação, fala aqui, mas precisam permanecer firmes na fé. E a palavra sofrimento aparece 15 vezes aqui, nesses 5 capítulos de 1 Pedro. Então vamos à epístola, você pode abrir seu aplicativo, se você não conseguir ler à distância, ou a sua Bíblia de papel. Estamos aqui na introdução. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Alguns comentaristas falam que essas regiões não foram alcançadas pela primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo ficou ali no Mar Mediterrâneo, naquelas cidades importantes em torno do Mar Mediterrâneo. Na verdade, aparece Galácia. Paulo chegou na Galácia, mas chegou na parte sul. E Pedro escreve aqui para a parte norte e outras regiões aqui na atual Turquia. Então, Pedro está escrevendo para os cristãos que provavelmente não tiveram contato com os escritos de Paulo. Então, ele está enviando a carta para esses cristãos que também sofriam perseguição. E observe aqui, irmãos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por que colocava o nome do apóstolo no começo? Porque geralmente, nas cartas convencionais, colocava-se o nome embaixo, não é? Até os mais antigos aí, a gente não que é novo, não é da época da carta de papel. Mas naquela época da carta de papel, colocava o nome embaixo, não é verdade? Por que está colocando o nome do remetente primeiro? Porque eles tinham rolos, eram rolos de couro, e dá muito trabalho você desembaraçar o couro, para depois você ver quem foi o remetente. Então, se colocava no começo, porque aí você só abria, é Pedro que escreveu, é Paulo que escreveu, né, outro evangelho. Então, ele via o nome da pessoa no início, por isso que o nome é colocado em primeiro lugar. Então, ele escreve aos eleitos de Deus. É importante isso aqui. A gente saber essa expressão na teologia, aos eleitos de Deus. Você sabia que Deus pensou em você antes da criação do mundo? Aqui no versículo 20 fala que o Cordeiro, 1 Pedro 1,20, foi morto antes da fundação do mundo. Deus nos viu, ele sabia de antemão quem seria salvo,
E lá na eternidade passada, ele nos escolheu. Então, está falando que Deus já nos amou antes de nós existirmos. E esse pré-conhecimento que Deus teve é um mistério. É um mistério como é que Deus sabia antes e nos escolheu. E parece que nós que escolhemos Jesus, mas na verdade não somos nós que escolhemos Jesus. Jesus não estava perdido, nós é que estávamos perdidos. Ele é que nos escolheu, ele é que nos amou, ele é que criou os instrumentos para que a gente tivesse acesso a esse conhecimento, para abrir o nosso entendimento. É um mistério. Não é a fé que nos salva, porque até a fé é dom de Deus, não vem das obras, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É um mistério que a gente tenta entender a responsabilidade humana e o pré-conhecimento de Deus, mas aqui está falando da soberania de Deus. Ele nos viu antes de nascermos, ele elaborou um plano e nos incluiu no seu plano. Somos chamados aqui de peregrinos. Em outras traduções, fala que nós somos forasteiros, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Queridos, essa palavra aqui, peregrinos ou forasteiros, de fato eles eram literalmente, mas Pedro aponta aqui muito mais do que você está fora do seu país. Está falando que nós somos estrangeiros nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. Por mais que pareça que sejamos brasileiros, está em Cristo. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria está no céu. Então a ideia aqui é que nós estamos aqui temporariamente. Coloca isso na sua cabeça que você vai precisar disso, tá? Nós estamos temporariamente aqui na Terra. Nós estamos de passagem. Nosso destino não é aqui. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vos levarei para mim. A nossa essência não vai ficar aqui nessa terra. Aqui em 2:11, ele retoma esse assunto, 2:11. Amados, insisto, como estrangeiros e peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Há uma guerra contra nós. Às vezes eu sinto, a gente escuta casos de abuso sexual, casos de pedofilia, casos de maus tratos. Aí você fala assim, meu Deus, dá vontade de sair desse mundo. Acontece isso com você de vez em quando? Eu não sou mais daqui. Eu não pertenço mais. Dá nojo, é incômodo. Tomara que todos nós passemos por uma certa dose assim de indignação para a gente não se acostumar. Porque a Bíblia fala, não se amoldem, não se acostumem. Tem certas coisas que a gente não pode se acostumar. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa chata, que fica chamando a atenção dos outros o tempo todo, com muita rigidez. Não, mas tem algo. É por isso que 1 Pedro 1,15 vai falar que nós somos separados para uma vida santa, que fala sobre a santificação. E esse texto aqui de escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santifica, o Espírito nos incomoda. Cuidado. O Espírito Santo, ele não fala assim de maneira audível para nós, mas ele incomoda. Isso eu não devo, isso não faz bem para mim, eu não posso. Estou com tanta vontade, mas eu não posso.
Ai, que vontade de estragar tudo, de chutar o balde. Há uma guerra, há um sufoco para nós. Se você for parar para pensar, às vezes você passa um conflito no trabalho, uma doença. O mundo é tão fascinante, tão sedutor. E as nossas vontades fortes. Mas o Espírito fala que ele está fazendo uma santificação, uma purificação, tirando-nos e nos preparando para o encontro com Jesus. E você vê aqui a Trindade em operação. Nós fomos escolhidos por Deus Pai. O Espírito Santo está nos santificando para a obediência a Jesus. E aqui fala da redenção, a aspersão do seu sangue. Essa palavra aspersão do seu sangue, para o ouvinte judeu, ele sabe que Paulo está se remetendo aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, que o sangue de um inocente, a aspersão do sangue era para purificar o pecador, e que agora veio o cumprimento do sacrifício definitivo de Jesus, que não precisa mais sacrificar animais, até porque em 1:20, ele fala que vocês sabem, não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vazia maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Ele falou de sacrifícios aqui no versículo 2, e agora fala de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então ele traz aqui a Trindade, o Pai elegendo, o Espírito santificando e o Filho aplicando na cruz o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. Aqui é só a introdução, a gente vê tanta maravilha aqui nessa declaração. Eu anotei esse comentário, essa introdução de Carlos Oswaldo aqui, antigo professor do Palavra da Vida. A posição privilegiada da qual os crentes desfrutam, em virtude de sua salvação dada por Deus, fornece incentivos espirituais para a gente ter uma reação adequada diante das circunstâncias. Então, ele vai falar do 1 ao 12, do 3 ao 12, que é o tema de hoje, sobre a superioridade da salvação, a superioridade da fé. A salvação em Cristo trouxe para nós uma esperança viva. Então aí nós vamos ler do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, irmãos, parece que o apóstolo, o texto, não fala para nós, mas quando você lê, parece uma poesia, parece um cântico, parece um coração que se abre em gratidão. É uma bendição, ele está bendizendo. Ele fez aquela introdução que Deus nos escolheu, está nos santificando pelo sangue de Cristo, e ele não foca nas aflições, não foca nos perigos, não foca na dor humana. Ele eleva o protagonista da história, Deus. Ele seja bendito.
Não um Deus qualquer do paganismo, o Deus e Pai daquele que chegou até nós, aquele que a graça encarnou, o Pai do Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Nós não merecemos nada, não há bondade intrínseca em nós, não há mérito humano, mas Deus nos viu e se compadeceu. É como se ele pegasse o coração dele e colocasse dentro de nós para sentir o que nós sentimos, nossas misérias, nossas frustrações, nossas decepções. Tudo isso ele veio em Cristo para experimentar toda a experiência humana que a gente passa. E ele teve misericórdia. E quando ele nos viu sem vida, alheios, distantes, peregrinos, como ovelhas, dispersas, machucadas, maltratadas, desgarradas, ele nos regenerou. Essa palavra é uma palavra incrível no Novo Testamento. Tem certas palavras que têm um peso. O que quer dizer ele nos regenerou? Porque não fomos nós que nos auto-regeneramos. Não. Um agente de fora, esse Deus cheio de misericórdia, ele nos criou de novo. Regenerou, gerou de novo. Nós fomos gerados pelo pai e pela mãe, que é o nascimento natural, nascimento biológico. Quando fala que ele nos regenerou, ele nos deu vida que não tínhamos antes. Nós tínhamos a vida animal, de existir, de respirar, mas ele injetou em nós uma nova criação. Quem está em Cristo é um novo ser. É uma experiência radical. Note isso. Ele nos adotou como filhos e ele nos gerou de novo. Então, são duas coisas que nos ajudam a entender isso. Em Efésios 1:5, fala que ele nos predestinou e nos adotou como filhos. Quando um casal decide adotar uma criança, é uma decisão no íntimo. O casal ama, decide amar aquela criança. E quando adota, muda, dá o nome da família para aquela criança, recebe como filho, aquela criança se torna herdeiro e é tratado como filho. É a adoção. O casal decidiu amar aquela criança. Isso é adoção. Deus nos viu, nos adotou como filhos. Mas não só isso. Ele nos regenerou. Ele nos criou através do Espírito Santo. Tito 2:11 fala pelo lavar regenerador. Uma operação miraculosa. João capítulo 3 fala que ele nos faz nascer de novo. E João 1:12, quem recebe se torna filho. 2 Pedro 1:3 fala que nós somos participantes da natureza divina. Então, tanto ele nos adota, como ele nos gera em nós a vida dele. Cristo em nós. Essa natureza nova. Olha que maravilha isso. Que está embutido na palavra regeneração. Fui criado para Deus. É por isso que nós fomos criados e eleitos para a obediência. Essa regeneração, ser criado de novo, você precisa ter certeza disso. Não pensa você que porque você vem numa igreja e você passa aqui 1h30 por semana, participa de um culto e volta à sua vida normal que você é regenerado. Não. Não pensa você que porque você bate cartão numa igreja evangélica, aí você olha para você, sou cristão.
Você pode estar muito equivocado. Você pode ser talvez um amigo do Evangelho, um simpatizante do Evangelho, uma pessoa que gosta desse ambiente. Nós sabemos, você sabe disso. Tem pessoas que frequentam um ambiente desse a vida toda, mas não nasceu de novo, não foi regenerado. Pedro vai falar em 2 Pedro que é como a porca lavada. Você lavou a porca, deu um banho, está limpo, cheiroso, mas ele volta para a lama. Tem pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho. Pastor, você está me provocando, eu estou te perturbando. Pastor, não fala assim, mas eu estou falando para você aqui, a Bíblia está falando que Deus opera uma coisa sobrenatural. É normal ser um religioso, mas é sobrenatural ser um cristão. Isso é uma transcendência. E ele está chamando o povo, vamos transcender. Não foca nessa vida. Ele nos deu uma esperança viva. Isso é energizante, irmãos. Isso é fora de série o que a gente tem em Cristo. É por isso que eu comentei ontem que quando a gente abraça tudo que a gente tem em Cristo, e você vê os momentos, dói, provação dói, chateação, frustração, raiva. Mas o que a gente tem em Cristo é desproporcionalmente maior. Então ele está bendizendo a Deus. É uma nova visão do mundo, visão do sofrimento. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Isso aqui me faz lembrar da semana passada, essa esperança viva. Na semana passada, que foi celebrada a Páscoa, quando Jesus está morto, o cenário em volta da crucificação é de uma esperança que se apagou. Os discípulos estão perturbados, estão chateados, estão com medo. Os discípulos estão apavorados. O Cristo está numa cruz, é uma imagem chocante. Nosso sonho, nossas aspirações, nosso ideal de vida está sangrando. Está inoperante, está passivo. Nossa esperança foi vencida. O nosso herói, o nosso Salvador, se apagou na cruz. Os discípulos estão frustrados, os discípulos estão tristes, os discípulos estão falando, vou voltar de onde eu vim. Pedro está decepcionado com ele negou Jesus. Negou. Na hora do vamos ver, nem sei quem ele é. Enquanto Jesus estava sendo preso, ele negou Jesus. Os outros debandaram, ninguém estava perto. Algumas mulheres, e louvado seja Deus por elas, estavam ali na cruz, dando show, ao invés do que os homens covardes. Com medo. Pedro falou, quer saber? Vou pescar. Aí os discípulos escutam Pedro, nós vamos também. Saíram de Jerusalém, foram lá para o norte, Galileia. Era o que eles sabiam fazer. E a gente pensou que Jesus ia mudar tanto a nossa vida. Vou pescar. 2 discípulos, vamos para Emaús. Vamos para a nossa aldeia, vamos cuidar das ovelhas, vamos olhar a plantação. E estavam andando tristes. Aí Jesus se aproxima, já ressuscitado. Aconteceu o evento, ressurreição.
O túmulo estava vazio, a notícia se espalhou, mas eles continuavam tristes, apagados. Jesus se aproxima agora com um corpo novo. Eles não conheceram. Imagina eu, se eu morresse e eu ressuscitasse, cabeludo. Né? sem mancha no rosto, sem ruga, barba sarada. As pessoas iam olhar assim, parece, mas não sei. Né? Aí Jesus dá uma de João sem braço, pergunta para os dois, o que vocês estão falando aí? Aí os dois olham para ele assim e falam, você não sabe do que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias? Dos acontecimentos? Aí Jesus, que sabe tudo, fala, quais acontecimentos? Jesus, aquele, aprovado por Deus, foi morto. Nosso sonho acabou. A gente está voltando para a nossa vidinha aqui. Você não está sabendo disso, não? Aí fala que Jesus vai explicando desde Moisés que era necessário que ele morresse, que fosse ressuscitado. E o coração começa a arder, começa a pegar fogo. Os corações daqueles homens. Aí quando eles chegam na casa, Jesus faz que ia embora, eles entram aqui, fica com a gente. Quando Jesus corta o pão, eles falam, é ele. Eles voltaram correndo para Jerusalém, encontraram os outros, nós vimos o Senhor. Aí os outros, nós vimos também. Aí Jesus vem, aquilo revolucionou o cristianismo. A ressurreição de Cristo mudou a vida daqueles homens de tal maneira que eles não ficaram com medo quando eles eram chicoteados. Lá em Atos capítulo 4, fala que pegaram todos eles, os apóstolos, surraram, nós proibimos vocês de falarem desse nome. O que eles falaram? Jamais, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos, do que nós ouvimos. Mudou. Será que o cristianismo, a ressurreição mudou? Será que nós temos uma esperança tão viva, assim, que a gente carrega no peito? Vale a pena para uma herança que jamais poderá perecer. Aí ele usa uns adjetivos aqui, queridos. Uma herança que não poderá mais acabar, macular, não poderá se contaminar ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha o que a gente tem em Cristo. Uma herança que não é uma seguradora, que guarda a nossa herança. Por isso que Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Ele selou, ele nos deu o Espírito Santo. Será que a gente é apegado aqui a essa vida? A nossa esperança, se estiver só aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Querido, de vez em quando a gente precisa lembrar que Jesus vai retornar. De vez em quando, para e fala assim, Jesus vai voltar. Por que eu estou perdendo tanto tempo com isso? Jesus vai voltar. Por que eu estou de olho naquela herança? Jesus vai voltar. Por que eu estou brigando com minha família por causa daquela herança? Tem coisa que nós não temos controle. Não vale a pena. A gente tenta, não deu. Senhor, cuida para mim. Ajuda-me a descansar. Ajuda-me a não somatizar, interiorizar. Tirar a minha alegria. Continuando, a salvação em Cristo, apesar das provações, traz uma alegria diferente da alegria que a gente tem nesse mundo. Olha só,
Nisso, vocês exultam. Nisso o quê? O que ele falou antes? A herança que Deus está guardando pelo poder dele. Isso aqui fala de uma segurança da salvação. Você é inseguro? Você é como aquela pessoa, essa semana eu me sinto que eu sou salvo. Nessa semana, perdi minha salvação. Se Jesus voltar hoje, eu não vou. Se Jesus chegar agora, eu estou bem na fita. Isso é salvação pelas obras. Isso não depende de nós. João 10 fala que nós estamos na mão do Pai. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai. Isso é segurança. A nossa herança não depende de nós. Ele sabe da sua fraqueza. Ele viu Pedro negando Jesus, negando. Ele não desistiu de Pedro. Ele foi lá no mar da Galileia. Esquenta os peixinhos. Chama Pedro. Pedro, você me ama? Pedro baixa a cabeça. Eu neguei o Senhor. Eu só gosto. Pedro, você me ama? Eu neguei o Senhor. Eu só gosto. Pedro, você me ama? Eu neguei. É só isso que você tem, Pedro? Você gosta de mim? Eu te amo assim mesmo. Eu não desisto de você. Cuida das minhas ovelhas. Mesmo com seu amor deficiente, cuida das minhas ovelhas. Eu quero recuperar você. Eu quero recuperar você. Talvez você tenha ficado frustrado com você mesmo, mas ele não desiste de quem é dele. Nisso vocês exultam, ainda que agora, irmãos, agora é dengue, é pandemia, é boleto para pagar, é sogra para aguentar, é nora para aguentar. Que a gente fala da sogra, esquece da nora, tem nora que dá, né? Tristeza. Tipo de provação, você está triste aí, mas aguenta. É breve. Quem imaginava que a pandemia ia parar? Somos sobreviventes. Próxima. Deus nos livre. Então, aqui fala de uma exultação, é de um coração aquecido. Você já pensou, seu time, campeonato brasileiro, ou a seleção brasileira, está perdendo, precisa de um gol. Nos 45 minutos finais, ou 46, seu time marca um gol, ganha o campeonato. Aí você fala assim, legal, gol. Não é assim. A gente exulta. Gol! A gente fica alegre, extravasa. A gente extravasa por tanta futilidade nessa vida. Mas por uma verdade tão bela, tão magnífica como essa, quantas vezes a gente é triste, apagado, deixa a tristeza tomar conta. Por isso que eu estou trazendo à nossa memória aqui que o que nós temos em Cristo é desproporcionalmente maior. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser alcançada. Então Pedro está falando, aguente firme, se exulte naquilo que você tem. Porque tem gente que tem uns pensamentos assim, que ele gosta de focar no negativo. É aquela pessoa que vai numa festa de casamento, aí tá tudo belo. A noiva tá linda, a decoração tá perfeita, as flores estão maravilhosas, os padrinhos estão alinhados. Tá tudo maravilhoso. Aí uma madrinha que quer ser a dona da festa, chega por último e toma o lugar dela. Deu uma atrapalhada ali na organização. Não deu? Termina a festa. O jantar é um churrasco, que está muito raro hoje em dia, foi um churrasco naquele casamento. Estava tudo do bom e do melhor. Aí a pessoa, ao invés de falar do contexto, do todo, da beleza, de tudo,
É, até que estava boa, mas você viu a madrinha? Chegou atrasada lá? Você viu o rodapé do salão? Mal cuidado. Que relaxo. A pessoa foca em algo e ela passa a vida negativa. Pedro está falando, essas coisinhas aqui da vida não são nada. Olha o que você tem. Olha o que você tem em Cristo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece. Ouro é o elemento mais valioso que tem, não é? Ouro é ouro, tá certo? Mas ainda que a fé que vocês, muito mais valiosa que o ouro, mesmo que refinado pelo fogo, um ouro puro, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Que texto! Que texto! A nossa fé é comparada com o ouro. Você tem uma coisa, por isso que o tema de hoje é a superioridade. A superioridade de Jesus. A superioridade da fé. A fé precisa ser testada. Uma fé que está tudo bem, você tem dinheiro para pagar as contas, os boletos estão em dia, sua saúde está em dia, você está bem empregado. Aí você fala assim, é tão fácil. A fé verdadeira é quando você está no momento ruim, no dia mau. Você é testado para saber se você ama ou não, se você confia ou não. Querido, eu sei, se vem um resultado de um exame que está falando que a gente está com uma doença grave, é verdade, a gente vai ter um baque, a gente vai ficar assim pensativo, refletindo sobre a vida. Mas não deixa lá no seu íntimo, fala, Deus está no controle. E pode acontecer, querido. Nós não temos garantia. Esses irmãos não tinham garantia de que, por serem cristãos, não iriam passar por provações, por doenças, por morte. Foi nesse período que Pedro morreu. E Pedro falou assim, diz a tradição fora da Bíblia, que quando foram crucificar Pedro, sabe o que ele falou? Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Aquela certeza, assim, de que ele estaria com o Mestre logo, logo. Aqui ele fala, vocês não veem Jesus, mas vocês o amam. Vocês, e apesar de não verem agora, vocês exultam com uma alegria cheia de glória, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então é uma alegria. Olha as bênçãos da salvação, só aqui. Esperança viva, herança indestrutível, proteção inviolável, fé inestimável. A nossa fé é preciosíssima. Alegria inexprimível. Não é desproporcional ao sofrimento? Quando a gente vê as riquezas que a gente tem em Cristo, a gente fala assim, eu quero é mais, eu quero é Cristo. A salvação em Cristo faz parte do plano de Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Os profetas queriam saber o que nós sabemos. Os profetas pesquisaram, estudaram sobre Cristo, onde vai nascer, como vai ser chamado o servo sofredor de Isaías 53, que passaria por sofrimento, mas que depois iria ser recebido na glória. Eles estudaram isso tudo, Deus planejou tudo isso, procurando saber o tempo, as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Olha aqui falando do Espírito Santo, chamado Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas
que até os anjos anseiam observar. Eu acho muito interessante isso aqui. No mundo material, no mundo humano, talvez você não seja considerado, seja esquecido, não seja reconhecido, não seja recompensado, vamos dizer assim. Mas essa obra é tão extraordinária que os anjos, que não são seres como nós, eles ficam admirados, eles ficam estudando, eles ficam extasiados, eles ficam observando como é que Deus pega um coração rebelde e trabalha para se transformar num coração de um adorador. Os anjos ficam assim extasiados. No mundo espiritual nós temos um valor. Nós somos colocados aqui numa patamar de dignidade maior que os profetas. Que nem os profetas tiveram o privilégio das informações que nós temos. É por isso que ele começa bendizendo, bendito esse Deus que em Cristo fez tanta coisa por nós. Então, queridos, vamos nos alegrar, vamos bendizer a Deus também, e não vamos deixar que as aflições dessa vida sufoquem a beleza do que Deus está fazendo em nosso coração.